Olá, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. Quando eu falo de continuidade é porque a gente já vinha estudando sobre população, vimos como é que se deu o crescimento da população mundial, mas agora nós vamos estudar particularmente sobre a população brasileira, né? Vamos ver como é que se deu a construção do território e a formação do povo brasileiro. Eu quero inicialmente lembrar que esse conteúdo está no livro de geografia de vocês, no capítulo 11, das páginas 232 a 240. Aqui é somente um resumo. Lembrar que a ocupação do território e a formação da população do Brasil é fruto de um processo histórico. Ele vai ao longo dos anos, essa ocupação do território ela foi ao longo dos anos se modificando, né? Assim como ela também vai continuar se modificando de acordo com os acontecimentos, com o processo histórico que a gente vai vivendo. Aprendeu que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Alves Cabral, aquela história toda, né? Depois a gente vai aprendendo também que a história não é exatamente assim. Mas como é que se deu a ocupação inicial do Brasil? O governo de Portugal ele divide o litoral, né, a faixa litorânea do Brasil, em capitanias hereditárias, em estreitas faixas de terra, e ele doou essas capitanias, essas faixas, aos seus amigos de Portugal, né, os amigos do rei. Né? Inicialmente a ocupação foi se dando dessa forma, e depois ela foi se modificando, né, em muitos momentos, de acordo com os acontecimentos. Aqui nesse mapa mais atualizado, já mostra como é que a população está distribuída ao longo do território brasileiro. E a gente vai ver, por exemplo, que aqui no litoral há uma maior quantidade, né? A população ela está muito mais ocupando o litoral do que aqui, Brasil adentro, né? Território adentro, como a gente chama, né? Mas vamos conhecer alguns ciclos que foram modificando a ocupação, que foram contribuindo para a formação do povo brasileiro. Inicialmente, o ciclo do pau-brasil, logo que os portugueses chegaram no Brasil, no período pré-colonial, de 1500 a 1530, eles descobriram uma planta nativa, né, o pau-brasil, e descobriram que a madeira era proveitosa, né, que a tinta obtida também na casca, ela podia ser utilizada na indústria, principalmente na indústria têxtil. Então, houve uma grande, né, exploração dessa planta no Brasil, no pau-brasil. Outro ciclo econômico se deu, né, no período colonial, que foi o ciclo da cana-de-açúcar, né, principalmente no Nordeste. A cana-de-açúcar era um produto muito valorizado no mercado europeu, então os portugueses começaram a cultivar os plantios de cana-de-açúcar aqui no Brasil, utilizando a mão de obra africana, mão de obra escrava, e levando, claro, para o produto final, levando para a Europa. Outros ciclos econômicos, o ciclo do ouro. Logo após sair do ciclo da cana-de-açúcar, vem um ciclo do ouro. Descobriu-se, né, nos séculos 17 até o século 18, que as regiões, né, existiam muitas jazidas de minério em Minas Gerais, né, no estado de Goiás, do Mato Grosso, do Pará. Então a população migra para essas regiões em busca de ouro. Logo depois vem o ciclo do algodão, chamado ouro branco, né, os séculos 18 ao século 19. O algodão era mão de obra para a indústria têxtil, então muito valorizado e um elemento importante na economia do país. Logo depois do algodão vem o ciclo do café, né, também chamado de ouro negro. E o café ele foi desenvolvido principalmente lá no século XIX, no estado de São Paulo, né, no Vale do Paraíba. E o café se tornou, né, o principal produto econômico do país, né?
lá em São Paulo, exatamente porque a terra roxa era muito favorável ao café, né? Também um outro ciclo que contribuiu para essa formação e a ocupação do território brasileiro foi o ciclo da borracha, né? O látex extraído da seringueira e que para produzir borracha, né? Então a região norte recebeu muito da população, principalmente do Nordeste, onde utilizavam lá o ciclo da borracha e procuraram desenvolver e ganhar dinheiro para poder viver. Um outro ciclo importante foi o processo da industrialização do Brasil, né? Considerada tardia, ela só veio se desenvolver a partir do século XX, 200 anos depois da industrialização da Europa, mas foi um processo importante no Brasil, que tanto serviu para a ocupação do território como para a formação do povo brasileiro. O que se sabe hoje, né, é que o Brasil hoje é um grande país que tem limites com vários países da América do Sul, né, as Guianas, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, né? E tem uma faixa litorânea muito grande, tem 23.102 quilômetros de fronteira, 15.735 é fronteira terrestre e 7.367 são fronteiras marítimas. Então, o Brasil é o quinto país mais extenso do mundo. Mas ao longo dos anos, essa formação do território brasileiro foi se modificando, como eu disse a vocês, no início estava aqui as capitanias hereditárias. Em 1789 teve uma alteração, né, já foi dividido em estados. Em 1889 já houve outra alteração, os estados aqui já aumentaram. Quando chega aqui em 1943, a gente já vê que o mapa já está diferente. E em 1990, a atual, né, divisão política territorial do Brasil, os 26 estados, né? Eram 23, e passaram o Brasil, a colonização e a miscigenação do Brasil. O Brasil é um país que tem uma miscigenação muito grande. Miscigenação é dizer assim, o Brasil tem uma mistura muito grande, né? Negro, branco, índio, há uma diversidade étnica muito grande, mas as principais etnias mesmo é o índio, branco e o negro, né? E de várias, aí as etnias, os países, os imigrantes que chegaram aqui, esses são diversos, né? Nós recebemos imigrantes, pessoas que entraram para o Brasil. O processo iniciou lá com a questão do tráfico, né, dos escravos, né, quando vieram para o Brasil. Mas aí depois a população, principalmente europeia, suíços, alemãos, italianos, portugueses e espanhóis, vieram, né, branquear, né, fazer um branqueamento da população brasileira. Mas vieram também os japoneses, que são asiáticos, né? Então há essa mistura toda. Aqui a gente vê aqui a formação até 1950, né? De 1870 a 1950, onde a grande maioria eram os italianos, depois português, aí tem uns diversos aqui, que é uma mistura geral, espanhol, alemão, japonês e russos. Então, nós temos bairros em São Paulo que são só japoneses, nós temos regiões no sul que são a população alemãos, os italianos, né? Então, há uma diversidade muito grande hoje no Brasil de imigrantes. Mas depois, né, dessa época, agora, a gente recebe imigrantes também de várias regiões do mundo, entre aqui da própria América, da Venezuela, da Bolívia, da Argentina, mas da África, do Cabo Verde, de Angola,
da Noruega, países da Europa continuam vindo para o Brasil, da Índia, de Filipinas, da Coreia do Sul. Então, há uma mistura muito grande no Brasil. A principal composição, né, hoje, a composição racial do Brasil está composta de branco, negro, amarelo, pardo e indígena. O branco, o negro, o amarelo, que são as pessoas que vêm da China, né, do Japão, o pardo, que é a mistura, e o índio. E a gente vai vendo aqui que os brancos eles eram mais, depois eles foram diminuindo. 2010, porque foi o último censo, a gente vê que os brancos estão diminuindo, os negros vão aumentando, os pardos também, as pessoas elas vão se identificando, elas hoje já têm mais coragem de se identificar como negros. As migrações internas é aquela migração que acontece dentro do país, né? Então, em diversas épocas, as pessoas migraram dentro do país por diversas razões, ou na questão da cultura do café, da borracha, né, do algodão, dependendo de onde estava aquela cultura, aquele momento econômico vivido ali, as pessoas migravam, né? Então a gente vai vendo aqui no mapa 1, no mapa 2, no mapa 3, em diversos momentos as migrações elas eram diferentes. Aqui a gente continua vendo as migrações em outros momentos diferentes, agora aqui mais no século XX, 1950, 1960, 1970, a gente vê que o Nordeste, no Brasil, é o Nordeste que migra para outras regiões. Mas aqui, já em 1980, a gente já vê o Sul e Sudeste migrando também para o Centro-Oeste e para o Norte. E os tipos de migração. A gente vai ver que a migração é o deslocamento que acontece dentro do país. Ele acontece por diversos motivos, guerra, perseguição, religiosa, étnica ou política, ideológica. Ele acontece que as pessoas buscam melhores condições de vida. Então, ela acontece, ela é uma migração pendular, é aquela que você vai e volta. De manhã você vai, à noite você volta. Ela é pendular, um pêndulo. A transhumana ou sazonal é aquela que as pessoas se mudam para uma cidade, um estado, uma região, um determinado período para resolver um problema, depois ele volta para o seu local de origem. O êxodo rural é quando as pessoas saem do campo para a cidade, e essa é a principal migração do Brasil. Êxodo urbano é sair da cidade e ir para o rural, para o campo. O nomadismo é aquela migração que as pessoas não têm uma moradia fixa, elas estão sempre se mudando. E a diáspora é a migração, né, das pessoas que elas migram porque elas são forçadas, elas não acontecem de forma voluntária, as pessoas são obrigadas, ou por guerra, ou por desastres ecológicos, ou qualquer que seja o motivo, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido. E aí, você consegue se perceber parte dessa construção do território e formação do povo brasileiro? Quando a gente fala dessa história, você consegue se perceber nessa história? E você vai copiar e responder a atividade do livro na página 245, as questões 1 e 2.